Olá, meus amigos, seguidores da página e canal Memórias de Chique Chique. Como sempre tenho feito na nossa rede social, no nosso canal, entrevistas. E hoje, para minha felicidade, para a felicidade de quem gosta da boa música, dos bons cantores, dos bons artistas da área, temos aqui Evilásio Pessoa. Evilásio, que já há algum tempo mora na cidade de Brasília, mas que é de Chique Chique e tem uma história muito bonita na música, não só de Chique Chique, mas de todo o nosso estado. Antes de mais nada, Evilásio, eu quero agradecer a você por aceitar o nosso convite e contar um pouco da história sua dentro da música brasileira. E eu creio também que você canta músicas internacionais. Eu me recordo que assisti a um show seu e você cantou algumas músicas internacionais e com muita maestria. É verdade. Eu comecei em Chique Chique, eu agradeço também, né? Você pela oportunidade, tô tranquilo aqui com você e tal. E eu sou um cara assim, eu comecei, sim, novo. Meu pai tinha um violão e comecei a fuçar no violão ali, tocar. E meu pai compunha. Ele fez uma música que chamava Vadeia. Meu pai é Edgardo Pessoa da Silva, conhecido como Seu Gui. E aí eu fui me envolvendo ali, peguei o violão, toca, ele não queria e tal. E aos 14 anos de idade eu já estava com um conjunto musical que chamava Os Intocáveis, né? E toquei aqui em Chique Chique, na Barra, Irecê, toda a região aqui. Eu me lembro que a gente tocou em Gentil do Ouro, o presidente do clube era armênio, filho de Lulu. Tocamos lá 3 dias de festa e assim. Mas a gente tocava mais na 7, o Clube Cultural 7 de Setembro. Mas o bom de tudo isso é, ao longo da nossa conversa, eu fazer uma explanação melhor para dizer como isso começou, o que é que a gente fez, né? Nessa introdução eu deixo isso claro, que a gente fez guitarras e inspirada num camarada legal, que era Everaldo de Cazuza. Ele fez um contrabaixo aqui em Chique Chique, com um violão que ele quebrou o violão e colocou o braço do violão no corpo que ele fez, desenhou e fez o contrabaixo. Posteriormente eu comprei o contrabaixo dele e aí me inspirei com outro amigo, João Alfredo de Dona Amália, tá? Amigo da época também, que foi do grupo, que ajudou a fundar o grupo, e a gente fez 2 guitarras. Uma vermelha e uma verde. Isso chamava atenção. E nessa época não tinha esses conjuntos que a gente conhece hoje como o Jetson, não existia, apareceu depois. O Apollo, e depois, antes o Apollo tinha um outro nome que era os Cometas, mas era violão ali e tal, aquela coisa. E eles tocavam mais na operária, não tocava na 7. E a gente tocava na 7 e eles na operária. E eu tinha 14 anos de idade, isso 67, 68, 69. Então aí a gente vai avançando com a conversa à medida que você for inspirando aí a fazer as perguntas que eu vou devolvendo para você. E quando você com 14 anos você já estava já tocando, já participando aí do mundo artístico musical. E como foi assim a aceitação dos seus familiares, dos seus vizinhos, dos seus amigos? Conte um pouco, Evilásio, sobre esse fato. Rapaz, é o seguinte, meu pai não queria que eu tocasse violão e nem jogasse futebol. Eu gostava de jogar bola e tocar violão. E estudar mais ou menos. E ele dizia que a música, tocar violão e jogar bola era coisa de Capadócia. Eu não entendia isso, era coisa de malandro naquela época, né? E aí, cara, foi difícil para avançar. Mas eu superei isso. Você falou dos vizinhos, não, vizinho tranquilo, a gente não tinha aquela época som possante e os ensaios foram acontecendo na casa de um grande homem que a gente chamava de Gordinho do Banco, que ele era do Baneb na época, né? O nome dele é Ademar Chastinet Duarte, Ademar José Chastinet Duarte, é o pai de Tazo, né? Da Aninha. E ele foi quem deu força pra gente. A gente estava na casa dele, Diva Bessa ali e tal, que dava força pra gente. E seu Samuel Rodrigues Soares, que era o presidente do clube 7 de Setembro.
Depois a gente passou a ensaiar no Clube da Sete, e lá mesmo a gente tocava, usando a bateria de lá. Mas eu queria aproveitar, não sei se está na hora, e deixar claro que as guitarras que a gente fez foi da seguinte forma. Eu fui à noite com o João Alfredo e Dona Amália, pegamos 2 carteiras do ginásio e tiramos o tampo da carteira, e Verinha, a irmã dele, desenhou as guitarras. E aí quebramos 2 violões que a gente tinha e fizemos as guitarras imitando o contrabaixo de Everaldo de Cazuza, que eu comprei do Everaldo. Ele foi embora para São Paulo e me vendeu esse contrabaixo. Isso, como eu já falei, foi em 1967. E aí tá aí o conjunto. E o nome do conjunto, inclusive, foi Verinha que colocou Os Intocáveis. Claro que quem desenhou foi ela, mas quem fez as guitarras foi o marceneiro Arthur, a gente chamava Arthur de Safirmissa. Ele está aqui na cidade, eu tenho certeza que ele está aí, vai ver isso, vai ouvir de certa forma. Eu agradeço muito, Arthur de Safirmissa. E quem pintou as guitarras foi Almi e Preto, que trabalhava na oficina do meu pai, né? Eles também pintaram a de Everaldo de Cazuza, o contrabaixo, e eles pintaram lá na oficina do seu Gui, meu pai, as guitarras, uma de vermelho, que era a guitarra solo, e a guitarra verde, que era Arivaldo Florzinho, né? Florzinho já faleceu também, há uns 2 anos aí, era um grande homem também. E, enfim, fui mais ou menos andando por aí. Você pode adiantar alguma coisa nesse sentido aí, se você quiser perguntar, que eu vou passando para você aí algumas ideias. Vilas, fica a minha curiosidade é saber, procede a informação de que essa banda, esqueci, não, Jets não, essa que você acabou de falar, Os Intocáveis, acho interessante esse nome, né, nome até de filme, é a mais antiga banda de Chique Chique, foi a primeira banda de Chique Chique? A primeira banda com guitarra, sim, que essas guitarras, como eu já falei, foram confeccionadas, né? Everaldo de Cazuza deu pontapé inicial e depois a gente fez as 2. Posteriormente, entrou no grupo o Zé Orlando Princesa para tocar contrabaixo, porque o João Alfredo já estava pronto para ir morar em Salvador. Já em 1968, aí entrou o Zé Orlando. Zé Orlando Princesa foi a São Paulo, o Gordinho deu a ideia e foi comprar uma aparelhagem nova, guitarras novas, bateria, tudo novinho em folha, Maninho Laranjeira, que fazia esse trabalho de ir a São Paulo, comprar coisa e trazer para Chique Chique. E aí, chegando aqui com o material foi montado numa loja eletrônica do Abelardo Leite, né, que ficava perto ali do armazém, que hoje é de Zico, que era da mãe de Zico ali, Chiquinho Bibi. E aí foi que montou toda a aparelhagem nova, a galera ia ver e tal, e aí, a partir daí, é o primeiro conjunto de Chique Chique, que na época era conjunto, não era banda, o nome, conjunto musical, com guitarras, né, que não era violão, guitarra mesmo, que os outros usavam violão, era um grupo musical com violão, só violão. Inclusive Reilson Baraúna, que faleceu há pouco, ele era um cara que colaborava pra gente para afinar os instrumentos, porque ele tinha um diapasão. A gente afinava um instrumento e a partir daquele instrumento que Reilson afinava pra gente, a gente afinava os demais. E posteriormente a gente fez também uma coisa interessante, Chique Chique. Everaldo fez o primeiro trio elétrico usando o caminhão do meu pai, seu Gui, um motor de energia elétrica também dele, botava um pneu para amortecer o motor, né? E a parte de sonorização foi Mário Velho, Mário Leandro, hein? Era amigo da gente, legal, e até hoje está por aí, agradeço muito. E aí ele colocava os projetores de som no caminhão do meu pai. Everaldo fez isso e posteriormente, que ele foi embora, eu fiz também trio elétrico. Esse trio elétrico, claro, não era cantado, era solado. E a bateria, a galera, os bateristas que a gente tinha, que gostava de tocar as coisas aí, a gente convidava para eles fazerem esse trabalho e a gente pegou no ginásio municipal Senhor do Bonfim com o doutor Elcio Bessa, que era o diretor do ginásio na época. E tinha então a percussão toda, com essa galera toda, e eu saía solando com a guitarrinha vermelha, atrás do trio elétrico, não vai, quem já eu, essas coisas assim, né? Ô jardineira, porque tá tão triste, e o que foi que aconteceu? Então isso era tudo solado, não era cantado em cima do caminhão. Eu fiz 2 anos, e eu me lembro muito bem que um patrocinador desse trio elétrico
já com as coisas do meu pai, foi Henrique Sampaio, doutor Henrique Sampaio. Ele estava trabalhando no Hospital Julieta Viana. Quando eu fui conversar com ele, eu fui com o caminhão do meu pai. Eu e João Alfredo Dona Amália, que é parente dele, é primo de Henrique Sampaio, e eu derrubei o muro do hospital. E fui falar com o Henrique Sampaio, e falei com ele, não, isso aí depois a gente resolve. E o patrocínio era uma faixa do supermercado Gracinha, isso já em 68, por aí, 1968. E o uso da guitarra naquela época chamou muita atenção, algo bem sofisticado para aquele momento. Verdade, isso chamou a atenção, sim. Tinha gozação também, tal. A galera falava que botava apelido na nossa banda. Naquela época tinha as brincadeiras também, né? Nossa banda não, nosso conjunto, né? Mas a guitarra chamava muita atenção, tanto é que tem um episódio legal. Olha só, Chico Neiva, Francisco da Silva Neiva, ele era dono da Brasil Gás em Xique-Xique e foi inaugurar a Brasil Gás na Barra. E aí falou com o Gordinho, que era o empresário, tal, aquela coisa toda. E a gente foi na barca de Joaquim Tomás, pai de Olavo. Mário Velho foi, né, para montar o trio elétrico na Barra. Montamos o trio elétrico na Barra e os botijões de gás acesos, lá, propaganda da Brasil Gás, Chico Neiva, Francisco Neiva, que é pai de Vonaldo, que mora aqui, acho que todo mundo conhece Vonaldo, né, casado com a doutora Márcia. E aí, depois que a gente fez o trio elétrico funcionar na Barra, isso foi, acho que foi em 68, já, 69 por aí a gente foi tocar no clube, o Curuzu, da Barra. Né? Ela tinha dois, o Maitá e o Curuzu, a gente tocou no Curuzu. Então, terminou o trio, tomar banho, arrumar, montar aparelhagem no clube, a gente foi tocar no clube Curuzu. E as guitarras eram atrativas, porque as cores, né? O contrabaixo azul do Everaldo e as guitarras que a gente fez, a vermelha e verde, poxa, aquilo ali era uma coisa de louco. Não era um violão. O violão é um excelente instrumento, a gente toca até hoje, está aí, mas era guitarra. E o conjunto era formado por Evilásio, Arivaldo, João Batista de Chico Marçal, irmão do Chiquinho Marçal, né? E João Alfredo Dona Amália. Depois o Zé Orlando entrou para tocar contrabaixo. E o empresário Ademar José Chachine Duarte, que era do Baneb, pai de Tazo, de Aninha, de Ana, Aninha e a outra que eu esqueci o nome agora aqui, mas foi mais ou menos por aí. E quando você fala em som de guitarra, né? Falando em guitarra, não tem como não lembrar daquela época, não fazer uma certa referência aos Beatles, que tocavam guitarra, e tantos outros grupos de rock daqueles anos. E isso certamente devia chamar muita atenção. E qual era o repertório, Evilásio, da época? Quais eram as músicas que vocês colocavam lá na lista para tocar nesses eventos, né? Qual era o dia a dia de vocês nos ensaios? Que tipo de música vocês tocavam na época? Olha só, você falou uma coisa aí, a inspiração, João Alfredo, do Dona Amália, ele e eu, assim, a gente tinha mais aquela vontade, e a inspiração foi aqui, ó, The Beatles, os Beatles. Os 4 rapazes, tanto é que o nosso também era, assim, 4 rapazes, né? 2 guitarras, um contrabaixo e uma bateria. Claro que teve um momento que a gente trabalhou com 5, por conta do Zé Orlando, que entrou já para substituir o João Alfredo Dona Amália, né? Mas, claro, a gente tocava música de Renato Sobrequeps, era dos Vips, dos Incríveis, Roberto Carlos, e tem uma parte interessante, que um camarada de Xique-Xique chamava Berrega, a gente convidou ele para cantar com a gente. Ele cantava muito bem Roberto Carlos. E o nome dele artístico a gente colocou Miguel Pablo. E ele cantou no último ano. Ele era um crooner, um cantor especial, nossa banda. O Miguel Pablo Berrega, que todo mundo Xique-Xique daquela época. E tem gente ainda aí que sabe quem é o Miguel Pablo Berrega. Então foi mais ou menos por aí. O repertório era esse da época aí. Beatles, né? Renato, os Vips, né? Os Golden Boys, né? os Incríveis, né? Os Fíveres, era mais ou menos por aí. Tem um fato interessante, que quando o conjunto terminou, Dinho de Seu Raimundo, ele nos procurou para comprar, junto com o pai dele, algumas coisas nossas, guitarra, bateria, baixo. Mas ele terminou comprando minha guitarra
e a caixa da guitarra, e o contrabaixo de Zé Orlando e a caixa do baixo de Zé Orlando para fundar o Jetson. Ficou muito tempo aqui, que eu fui estudar em Salvador e aí vendi para ele a minha guitarra, Zé Orlando, o contrabaixo, com a parte completando a sonorização. E a gente ainda fez até uns ensaios no ginásio Senhor do Bonfim, com Dinho, o Jetson, né? Que o nome era o Jetson. E ele queria mais ali colocar a família dele. Tanto é que quando eu saí, ele chamou ela, acho que é Itapiramutá, a cidade. Ele mandou buscar um primo dele, chamava Enélio, para tocar guitarra com ele. E mandou buscar também instrumentos melhores já em São Paulo, e aí fundou o Jetson. E paralelamente já tinha o Apolo, já com esse nome que antes não era Apolo, Nelson, velho, a gente chamava assim, né? E andamos por aí. Então, como você, no início da entrevista, a sua pergunta, ela vem de encontro ao quê? Aqui eu fui realmente um cara novo, com 14 anos, que fiz um conjunto inspirado nos Beatles e tal. E ainda tem um dado interessante aí, que eu não quero deixar passar. Um cara que tocava sax, chamava Nivaldo, ele foi embora para Paratinga, e tinha um empresário de Bom Jesus da Lapa, que vinha sempre aqui trazer conjuntos da Lapa, tinha bons conjuntos, tocar em Xique-Xique. E o Gordinho chamou Álvaro Gil Braz, né? Isso já foi em 68, e Álvaro Gil Braz deu notícia do Nivaldo. Onde é que ele está? Ele está em Paratinga, mas eu encontro com ele. Aí Gordinho falou, traga Nivaldo aqui para tocar no conjunto que eu quero ele aqui. Aí Nivaldo tocou sax com a gente também. Teve sax, ele fazia legal o sax aí, os arranjos, né, as frases, foi muito bom. Mais ou menos por aí. Ou seja, Vilásio, na realidade aí, nesse período, vocês incrementaram a guitarra, vocês acabaram inspirando aí outras bandas, né, até no estilo de acrescentar algumas coisas que vocês já eram pioneiros. Sim, sim. Um camarada, que é meu amigo hoje de coração, né, ele, o irmão dele e tal, Pedro Sampaio. Pedro Sampaio é mais novo, em torno de 5 anos aí. A gente ensaiava na casa do Gordinho, ali na praça, e Pedro Sampaio devia ter uns 9 anos de idade. Ele colocava 2 tijolos na varanda e subia para ver a gente ensaiando, né? Batista Marçal, baterista, e o guitarrista, né? Destaca mais, né? Um guitarra solo e um baterista ali e tal. E eu fazia a primeira voz, eu era o vocalista da primeira voz, tanto é que você citou aqui, eu sempre fui ousado. Até hoje eu toco, gosto. Estudei um pouco de inglês, aprendi inglês com alguma coisa com Custoidinho aqui, Edilto Rapadura, né? Aprendi inglês com Paulão de Marino, quem sabe vai chorar. Paulão de Seu Marino. Depois ele teve até dando aula na REX, que é uma instituição que eu morei ligado à ASH, que é a Associação de Estudantes, e a REX é a Residência de Estudantes de Salvador. E a gente montou um curso, e o Paulão de Marino também deu aula de inglês lá. Então eu já tinha aquela coisa, aquela influência. Zé Levi, professor aqui também, influenciou muito, né? Então, e o Pedro Sampaio, a gente não pode deixar de falar que ele aprendeu, viu, e talentoso, compositor, um excelente compositor, nosso aqui merece também a gente destacar, tá? E a gente quer lembrar as pessoas que já foram, que ajudou a gente, como Samuel Rodrigues Soares, Florisvaldo Torres da Silva, que era quem comandava a Voz da Liberdade, e era o Mário Leandro, trabalhava com ele na Voz da Liberdade e também ajudou muita gente, Mário velho. Era muito amigo de Arivaldo, que é filho de Florzinho, Florisvaldo Torres da Silva. Em homenagem a eles aí, em memória a eles e tal. Everaldo de Cazuza, excelente. Aprendi algumas coisas com Everaldo de Cazuza, que foi a São Paulo aprender música, voltou para Salvador, e em Salvador ele ensinou algumas coisas para Gilberto Gil. Gilberto Gil aprendeu, chamava Everaldo de Cazuza de Everaldinho. E eu também preciso destacar isso. Everaldo de Cazuza tocava bandolim, um músico excelente, me deu uma base boa, tá? Então tá aí um sumário aí, um resumo da passagem
do primeiro conjunto de Chique Chique, Os Intocáveis. Se eu deixei de falar aqui o nome de pessoas importantes, é porque o tempo é curto, não dá, mas que fica aí sinalizado, né? Tem muita gente que colaborou pra gente, êxito da gente. Tem uma passagem bem legal. Quando o João Alfredo saiu do conjunto, teve uma reuniãozinha para ele sair. Ele saiu, não saiu de uma vez, porque ele ia para Salvador. Ele saiu e depois foi para Salvador. Mas a gente achou que João Alfredo tinha que sair e deixar o conjunto. E aí uns eram a favor, outros contra, mas ele teve que sair. E teve um grupo que fez a reunião de protesto aqui em Chique Chique, né? Eu acho que era as meninas era Rosinha, de Garibaldi, a turma de Garibaldi, com Custoidinha, com Zileide, Zilaíta, a turma aí, Maura Sampaio, essa galera boa aí, que não, o João Alfredo não pode sair, ele fundou a banda com a Village e tal, né? Nida de Garibaldo, seu Garibaldo, então é uma galera boa, essa galera feminina, Naná, professora Naná. Então eu lembro de tudo isso, cara. Não, o João Alfredo não pode sair, fundou a banda e tal, enfim. E foi isso, mais ou menos aí. Essa a ideia que você queria tá aí para você. Vilazo, eu gostei muito quando você falou sobre essa história com o Pedro Sampaio, quando ele era menininho ainda, subindo os tijolinhos para observar vocês ali ensaiando e tal. Achei muito legal isso aí, porque eu sou fã de Pedro Sampaio, eu acho um tremendo músico, um cara notável, não só como artista, mas também como ser humano. E aí eu percebo a amizade, o carinho. Então não é por acaso esse carinho que há entre vocês dois. Eu vejo aí pelas redes sociais e algumas apresentações, eles estão sempre por ali perto. Eu acho muito bacana isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa amizade que vocês têm. Poxa, de infância, é uma coisa maravilhosa. O Pedro Sampaio é o seguinte, ele, mais novo um pouquinho, ele ia para a oficina do meu pai ajudar um irmão meu que chama Egnaldo Pessoa da Silva, de Carvalho, né? Meu nome saiu diferente na época, o cartório. O Egnaldo Tantão. O Tantão, meu nome tem um sobrenome que é só do meu pai, é Vilásio Pessoa da Silva. Era para ser Vilásio Pessoa de Carvalho, como Zezinho das baterias, que todo mundo conhece, né? Tem Carvalho. Minha família toda tem um Carvalho, tem uma Pessoa. E eu sou o único que o tabelião lá, na época era João da Lapa, né? Ele só colocou o sobrenome do meu pai. Então, por isso que eu falei, Tantão é Egnaldo Pessoa de Carvalho, não é Egnaldo Pessoa da Silva. Eu sou Evilásio Pessoa da Silva por conta disso. E o Pedro ia para a oficina do meu pai tinha um torno grande, bonito, bom, torno mecânico, e meu pai gostava disso aí e tal, e era bom mesmo nisso. E Pedro ia ajudar Tantão a fazer peças que, para o pessoal, os barqueiros, quebrou uma peça e não tem para vender. Aí meu pai ia lá, desenhava, Tantão aprendeu, fazia. E naquela época o torno era manual. Pedrinho ia lá rodar o torno na manivela, Pedro Sampaio, e aí ganhava um dinheirinho lá com o Tantão. E depois, com a amizade que ele fez com o Tantão, eu fui para estudar em Salvador, não sei se foi mais ou menos por aí. Ele juntou aí com o Pedro, com o João de Samuel, e fizeram um conjunto aí, acho que teve mais um, vamos fazer o nosso também. Aí fizeram um bate-lata aí, eles aí, e depois o Pedro evoluiu com o irmão dele, Bibi, e aí fundou o conjunto dele, né? Teve primeiro, acho que o nome do conjunto primeiro foi Os Bravos, né? O nome do conjunto do Pedro Sampaio, Os Bravos. E a gente tem essa amizade aí com ele por conta de tudo isso, né? Afinidade pela música, ele gostou mesmo, foi lá ver. Aí ele me conta que quando eu saía tocando o trio elétrico lá na rua, ele saia correndo para ver eu tocando aquela guitarrinha vermelha, solando aquilo e tal, e a galera tocando, ele doido para tocar também, que ele é baterista, né, tal. E hoje ele é compositor e um bom violonista, toca violão muito bem. Vilásio, na época você falou em várias bandas que inclusive vieram depois das que você participou, ali no seu início de vida musical. Havia cantores assim, mais vocalista, mais vocal, cantar, que tocava individualmente, não participava de banda, havia isso? Olha, sim. Aqui em Chique Chique tinha umas pessoas que cantavam e não participavam de banda. Heitor, seu Heitor,
eu lembro muito bem, gostava de cantar os boleros dele, que Deus tenha lá, né? Seu Heitor, que eu gostava de cantar. Tinha Edivaldo de Caso, Edivaldo Rodrigues dos Santos, irmão de Esmeraldo, de Vevé, Edna, também tocava um violão ali legal e gostava de cantar. Então tinha Reilson Baraúna, Reilson também gostava de cantar. Rapaz, um caso legal, Pedro Cachaça, né, meu amigo Pedro, tinha um conjunto que chamava Os Brasas. Ele Reilson, acho que Nelson tocava o contrabaixo desse conjunto, os Brasas, e outros aí cantava, né? Tinha um do bandolim, que eu esqueci o nome dele, cara, tocava também bandolim, e gostava de cantar, tal. Geraldo Carioca, o pai ele é casado com a... Ele é pai do... Como é o nome do menino que mataram aí, o doutor... como é que é o nome dele? Doutor Júlio César. Doutor Júlio César, infelizmente. Isso, Geraldo Carioca, o pai do doutor Júlio César. Que eu conheci o Júlio César aqui com 4 anos de idade. Menino, pequenininho, andando ali na rua ali, que eu sou da avenida, né? Ali, do lado de Maura Sampaio. Do outro lado tinha Senhorzinho, seu Senhorzinho Setúbal, né? Que é o pai da Mara, Rúbia, Mara, essa turma aí, amizade toda ali. E por aí a gente andava tocando, até o Raul Lacerda, que mora aqui, casado com a irmã de João, gostava de tocar timbal, fazer carnaval, a gente reunia, todo mundo cantava, era um barato isso aí e tal, era legal, tinha assim. Raulzão tocava? Raulzão gostava, fazia as mortalhas, a loja do pai dele, a gente fazia o nosso bloco de carnaval. Eu esqueci de alguém aí, que me perdoe, mas a gente era chique, bom, legal, a gente fazia isso, sim. Tocava violão, cantava, muita gente gostava de cantar, tal. E Geraldo, cadê o Geraldo? Geraldo trabalhou no Baneb, gostava de fazer uma farrinha e também puxar um violão, mas é por aí. E a gente que mandava mesmo, né? Porque a gente já tinha uma estrutura musical aí e tal, com essas guitarras e tudo da época, era isso. Começou por aí. É legal você falar sobre essas pessoas, né, que a gente conhece como Raul, né? O Lacerda, o grande farmacêutico que foi professor e, gente, é muito interessante porque a gente vê Raul sério, né? Aquele jeito dele e, no entanto, participava também do mundo da música. É muito legal saber disso. A gente sofre influência, né, positiva dessas pessoas, não, a gente lembra, você falando aí, naturalmente foi saindo o nome, né, de pessoas que gostavam de fazer acontecer a música, principalmente no período de carnaval. Mas carnaval, férias escolares, já posteriormente também, né? Que a gente eu fui para Salvador, aí acabou o conjunto, aí veio aí o Jetson e o conjunto de Bibi com Pedro Sampaio, né? E os Bravos, e depois acho que mudou de nome, não lembro agora o outro nome, mas começou com... Tem um cara que eu não posso também esquecer dele, se chama Coruja. Não sei se você conhece ele. Não. Coruja, ele também foi parceiro aí e tal, andava com a gente, tal, tocando violão, aprendi a tocar violão, e o Coruja do lado ali. O nome dele é Valdo. Então tem esse cara aí que está aqui em Xique ainda. Você não conhece ele, mas quem está ouvindo eu falar aqui vai identificar. Algumas pessoas irão identificar Coruja. Você está revelando um monte de nomes aí. Muito legal. Estou aqui porque eu tenho essa bagagem lá de trás, né, tal. Eu fui um cara que eu toquei, eu estudava no César Zama, e seu Mariano era o maestro da banda do Senhor do Bonfim do ginásio, de 7 de setembro da primavera, do desfile, né? E existem algumas fotos. Eu era um estudante ainda, estudava o primário, mas já era convidado para tocar aquela caixa de repique da banda de 7 de setembro e da primavera do ginásio Senhor do Bonfim. E nessa época tinha Carlinhos Barbosa, tocava, que era mais velho, tocava. Manezinho de Albertina tocava
trompete junto com o João Chimba, e eu, menino novinho lá, tocando caixa, que eu estudava no César Zama, mas seu Mariano disse, não, você toca muito, vai tocar aqui na banda também. E aí eu ia todo arrumadinho tocando, já no Senhor do Bonfim, sem ser estudante de lá. E então não posso deixar também de citar essa passagem aí, que é interessante. Eu vou fazer agora uma pergunta para você, que eu quero a sua sinceridade. Seja verdadeiro. Olha só. Evilásio, eu lhe perguntei se na época, além das bandas, havia cantores que cantavam apenas individualmente, sem participação de banda nenhuma. E você confirmou que sim, havia os dois segmentos. Agora, sinceramente, o que é que você observava na época? O público preferia assistir às apresentações das bandas ou dos cantores individualmente? Cara, eu acho que mais a banda, porque a banda, ela arrastava mais gente, né? Em função de ser... Na época não era banda, era um conjunto musical, mas o conjunto musical, ele tinha uma coisa interessante. O arranjo da música, ele aparecia executada por um músico cantor. Isso dá uma força, né? O cara, porque ele canta e ele toca. Como quem? Como os Beatles. Os Beatles não tinham cara vocalista, né? Todos cantavam e tocavam. Então eu acho que isso pesou um pouco para deixar esse lado mais consistente das bandas, dos conjuntos da época, né? Você tocando e cantando, sem um vocalista, né, em destaque, como os Beatles, Rolling Stones, né, Creedence, né, e outras bandas nacionais boas aí, né? Eu prefiro esse destaque aí, das bandas aí. Mas tinha bons cantores que não tocavam, né? Eles só cantavam e... Mas com a gente teve um momento que eu citei aqui, que o Miguel Pablo, o Berrega, foi crooner, né, nos Intocáveis também, nesses 3 anos de conjunto. O que era mais corriqueiro? Quem era que cantava assim, sozinho e partia para tocar em banda ou conjunto, como você fala, ou o contrário, sai da banda ou conjunto e via cantar individualmente? O que era mais corriqueiro, mais frequente? Mais frequente era o cara, ele procurar tocar um instrumento e cantar. E aí ele agregava, ele migrava para um conjunto, né, tocar num conjunto, como aconteceu com o Reilson, Pedro Cachaça, o conjunto lá, os Preces, pronto. Os Preces, depois dos Bravos, veio o nome Preces do Pedro Sampaio. A maioria da galerinha lá, tocava só, foi tocar com o Bibi e Pedro Sampaio, né? E cantar, tocar contrabaixo. Com o Jetson também foi assim, né? Tinha um guitarrista que cantava muito, tocava com o Dinho. O Dinho também era um bom cantor, foi um bom cantor, um bom instrumentista. Então é mais ou menos assim. Eu acho que eles tinham mais vontade de estar em grupo do que tipo violão e voz de hoje. Evilásio, eu não vou nem me ater ao que descreve o Google com relação à diferença entre conjunto e banda. Até numa certa entrevista com o Nelson e seus teclados, uns 2, 3 anos atrás, ele me chamava a atenção para esse diferencial. Mas eu quero ouvir de você qual é a diferença, em suas palavras, qual é a diferença entre banda e conjunto. Até hoje há uma grande confusão, principalmente no meio, né, das pessoas que ainda são leigas, gostam da música, mas não sabem distinguir uma da outra. Olha só, só uma questão de formalidade e um pouco de imitação das bandas lá da Europa, dos Estados Unidos, né? Porque lá não tinha conjunto, lá tinha banda, né? The Beatles, Rolling Stones, não era conjunto, conjunto Beatles, nunca se falou. O conjunto dos Beatles não.
Era banda. Conjunto era mais aqui na América do Sul, na América Latina, pra gente aqui. Porque tinha uma coisa interessante, né? O jazz, aí foi o jazz. Tem um jazz. O jazz vai tocar hoje na 7. Já era o jazz, não era um conjunto. Então era o jazz. Depois, o conjunto vai tocar porque era menor, né? E Beatles, Creedence, nunca foi conjunto. Era uma questão mais cultural do que física, tá entendendo? É mais cultural do que física. Então, conjunto, banda fica lá pro exterior. Era mais pro exterior. Vou falar conjunto, eu já citei, né? Era banda. Né? Elvis Presley o Elvis cantava, como você falou, ele era o crooner, tinha a banda dele, não tinha o conjunto dele, né? A banda do Elvis, que acompanha o Elvis Presley. Então já tinha lá a banda, e o Brasil, aqui América Latina, América do Sul, foi andando nessa direção aí. Então foi adaptando. Por exemplo, o Legião Urbana, né? Eu vejo a juventude chamar mais de banda. 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 A Legião, Paralamas, grandes músicos. Eu até gosto mais, desculpe. Os Paralamas, por conta da minha vida. O Herbert Viana, compositor, cantor, instrumentista. Toca muita guitarra. Eu fui para Brasília, conheci lá em Brasília, legal. E procurei imitar, tal. Tem um cara que é aqui de Xique-Xique, quando eu tocando guitarra, poxa, Vilásio, e ele vai assinar embaixo e dizer: você toca do jeito assim, não é igual, né? Claro, eu não consigo tocar igual a ele. Herbert Viana dos Paralamas. A minha pegada da guitarra, e o nome dele é Eldinho Carcará. Eldinho Carcará falou isso, que eu tenho essa pegada de guitarra parecida com a pegada do Herbert Viana dos Paralamas. Então é interessante isso, né? E a banda, os Paralamas do Sucesso, né? Mais instrumento legal, tem mais arranjo, mais bonita. Agora, a poesia do Renato é fora de série. Só que a parte musical é mais simples, né? Não tem muita coisa na parte musical, nos acordes e tal. A galera não sei se sabe disso, mas é interessante o nosso público saber dessa diferença aí. Eu sei porque em casa, na minha família, né, tem um irmão que é músico também, Edson, né? Edson Rocha, mando um abraço aqui pra ele. Gosta de tocar o violãozinho dele, tocar o seu tecladinho. E ele fala muito isso, ele toca muita música do Legião, ou da Legião, e as pessoas, e ele fala que é fácil tocar as músicas, diz que não tem dificuldade. Agora o Herbert é maravilhoso. Você pega Alagados, um exemplo, Alagados. Aquela música ali é, né, coisa muito linda, aquilo ali. O que ele faz com a guitarra ali? É brincadeira tocar Alagados. Rapaz, rapaz, tem uma música que ele faz, aquele negócio, aquele arranjo assim tal. A guitarra dele é. Agora tem a pegada do ska dele, né? O ska, que eu acho legal, que quando o Eldinho falou, né? Que a minha pegada é parecida com a dele, eu gosto muito de fazer. A vida é um filme, né? Aí, legal também. Quando tá escuro, ninguém te ouve. Então essas músicas ali tem guitarra, o arranjo. O Edson é o quê? Meu irmão. Seu irmão, o Edson sabe disso. Então é diferente. E o Herbert é maravilhoso. E você vê, ele teve aquele acidente, né? Quase perdeu a vida e graças a Deus continuou cantando, né? Tocando. Não é igual, aquele, né, a parte neurológica dele foi afetada, mas ele faz ainda aquela coisa que encanta assim, a gente e tal. E eu em Brasília eu conheci todos eles, Capital Inicial, essa Plebe Hood, eu gosto de tocar isso. Eu toco aqui em Xique-Xique, quando eu estou por aí, eu faço questão de tocar esses pop rock, né? E os rocks internacionais e tal. Porque eu acho que tem mais a ver comigo, porque eu gosto do instrumento. Não é porque eu gosto do inglês, não é porque eu gosto, né, necessariamente da... Eu canto música como é o nome dele, cara? Guantanameira,
Guaíra, Trini Lopes, velho. Eu canto Trini Lopes, eu gosto de cantar as músicas do Trini Lopes. América. I like for you in America. Love you like for you in America. Entendeu? Automóvel é bom na América. La Bamba já tocou? La Bamba, demais. La Bamba, para bailar La Bamba, aquilo ali. E me caça me é inocente, porque tem como teatro, e aí vai, né? As músicas em espanhol, né? Também, né? Porque eu se pergunto, porque como e onde, aí vai. A gente toca tudo isso, né? É Világio que começou com os Intocáveis em 1967. Vilar, você vê que eu falei em La Bamba, é Jurandir aqui que tá fazendo a gravação e monitorando o nosso áudio. Ficou todo já animado. Porque La Bamba realmente é uma música maravilhosa e virou um grande sucesso aqui no Brasil após o filme. Los Lobos fez uma versão aí, legal, mas eu prefiro tocar a versão do Trini Lopes. Eu toco a versão do Trini Lopes, até o arranjo do Trini Lopes, aquela parada que faz no meio da música, ele canta legal, o Trini Lopes ali e tal. Eu gosto mais com o Trini Lopes do que com Los Lobos, o La Bamba. Uma versão nova, né, dos anos 80. É por causa do filme, sem dúvida. O original é muito melhor. É do filme, é isso mesmo. A original, eu prefiro a original, a La Bamba. Vilásio, e uma coisa assim que eu gosto sempre de perguntar aos artistas da música, na verdade, artista de modo em geral. Porque quando o artista ele começa a despontar, lógico, o sucesso vem, os fãs aumentam, a procura cresce, mas no meio artístico da sua época, do seu período, havia assim uma certa ciumeira entre os participantes, tanto da própria banda do conjunto, como também de outras bandas. Havia uma certa rivalidade? Cara, isso é, como diz, é mais velho do que o rascunho da Bíblia. Isso, cara, existe. Existiu e existe. A música, ela é cruel por isso, porque, cara, mas como tem corpo mole, o cara, já aconteceu de você estar tocando e o músico, ele fazer corpo mole, porque ele estava com certo ciúme de alguma coisa ali naquela hora, desentendeu com o outro colega e aí ele fazia um arranjo errado, entendeu? Isso existe sim, isso existe sim. E de outra banda também, criar uma situação de desagrado aí, sei lá, de discórdia com a outra banda, porque ele faz assim, faz assado, que a galera não respeita a sua criatividade. E tem gente que também não tem um preparo para entender que a criatividade, eu acho legal, melhor a criatividade do que você tocar exatamente igual como a música é original. Seria um cover, você pegar e tocar. Eu, por exemplo, em Brasília, eu tenho lá meu estúdio, teclados, tenho um teclado, eu faço minhas trilhas, faço meus loops, né, as trilhas VS, eu tiro a guitarra e aí levo meu teclado virtual. Qual é o meu teclado virtual? A música eu fiz, salvo ela em MP3, faço no teclado sem a voz, canto, mas sai só a guia toda, né? Aí o arranjo, eu pulo o arranjo e faço na minha boca e fico vazio. Aí eu salvo aquilo num pendrive, jogo no Pro Tools, que é um programa que eu tenho lá no meu computador. Ali eu abro aquilo ali, dou uma mixada ali, arrumo aquilo ali e depois salvo em MP3. Aí eu levo no meu tablet ou num netbook pequeno ali, no meu netbook, e eu solto aquilo e faço a guitarra em cima daquilo ali. Quer dizer, ali vai a banda. Então aí, o que acontece? Em cima do que você falou. Eu fiz ali é meu. Se outra pessoa quiser cantar, não vai cantar. Ele tem que cantar com a letra que eu estou cantando exatamente do jeito. Volta ao início da música uma vez, a música vai voltar até a metade, depois o solo, e aí termina. Aí tem lá o The End, o The End. Entendeu? Então, fade out, o fade out, ela vai baixando. Então, o cara que não ensaiou e não vai cantar, como, por exemplo, a música do Roberto Carlos, que existe por aí, um playback, é igualzinho que ele canta. Então, o cara já sabe que ele canta. Agora, a minha música é um VS, que é um virtual sample, feito por mim, não é igual ao do Roberto Carlos, mas a música é do Roberto Carlos. A música dos Beatles eu faço
no teclado o meu VS para cantar e tocar. Não é exatamente igual a dos Beatles, né? É o meu desenho, se chama Virtual Sampler. Então, nesse caso, você consegue escapar até dessa questão de direitos autorais, que muitas vezes pega a própria melodia. Isso. Igualzinho lá, o cara pegou e está usando, eu consigo escapar, sim. Porque eu fiz alguma coisa ali que diferencia do original mesmo, dele lá, do autor que fez, né? Até a letra, eu posso pular uma parte, ou acrescentar ou repetir 2 vezes uma coisa, um refrão, alguma coisa ali, que é próprio do Evilásio Pessoa da Silva. Parabéns, Evilásio. Eu acho bacana isso que você está falando. A tecnologia nos ajuda nesse sentido. E aí, ainda em cima do que você falou, tem gente que vê você fazendo aquilo e aí não entende, aí vai lá, que já não é banda com banda. Você falou, se músico com músico, e as pessoas também têm aquela, né, repele aquilo que você faz, né? Essa repulsão, porque não tem o conhecimento, né, que você tem em casa um teclado hoje, que é a modernidade, que faz todas essas músicas que você escuta aí, que chama de pisadinha ou piseiro. O cara faz num teclado aquilo tudo ali. Aí tem banda que coloca uma guitarra para fazer ou o teclado faz aquilo ali. Tá entendendo? Então é a modernidade. E você vai economizar dinheiro. Eu assisti show em Brasília do Zezé de Camargo e Luciano, que tinha 4 caras tocando e era o VS, só 4. Ele Zezé e Luciano cantando, e 4 músicos, um baterista, o baixista, um acordeon e o outro guitarrista lá, e o resto era... Os metais saíam e você devia, de onde tá vindo esses metais? É do VS, já prontinho lá. Então, Zezé de Camargo pode fazer, a turma vai lá, escuta, beleza, eu vi lá em Brasília esse show, e a galera não reclama não. Eu também não reclamo não. Mas se eu tô ali tocando, tem gente que não sabe, pô, como é que ele tá tocando? Ali é playback? Não. Vai investigar. Não é um playback, é um virtual sampler, que já existe no mundo todo, e o Brasil já chegou também, depois de muito tempo que chegou no Brasil, com os novos teclados aí e tal, e a gente faz em casa. Evilásio, antigamente, na sua época, também alcancei, tínhamos o disco de vinil, aquelas fitas cassete, né, vieram depois, em seguida CDs, hoje está tudo em pendrive, está em MP3, hoje temos as redes sociais, temos YouTube e tantos outros dispositivos aí da internet que colocam as músicas abertas para o público. Antigamente o artista, eu sinto que ele ganhava dinheiro através do seu trabalho com gravações em disco, vendendo o seu disco, direitos autorais e o próprio ingresso para que o público conseguisse o show. E hoje não, a coisa parece que está diferente. Eu queria que você fizesse uma explanação se você achou isso positivo ou negativo, porque tem um detalhe: o músico hoje, qualquer pessoa hoje pega um violão, liga um celular, põe no tripé e começa a tocar, e muitas vezes viraliza, vira sucesso. Eu acho isso aí, o lado bom disso é a democracia, ficou democrático, né? As pessoas têm a liberdade legal, aquilo legal, sem ferir ninguém e tal, de chegar e cantar e se apresentar, mostrar o seu talento. Eu acho isso muito bom, muito bom. Quer dizer, a coisa mais democrática que nós estamos vivendo em termos de música é isso que você terminou de colocar. Sair do vinil, inclusive Chique exportava cera de carnaúba para fazer os discos com bolachão. Aquela época saiu os caminhões aqui carregados de pó, sei lá, da carnaúba já, para fazer os bolachões, era com cera de carnaúba. Depois veio o vinil. Bom lembrar isso, né? Chique tinha uma produção aqui na Itaparica, né? Na lagoa ali pro lado de Itaparica, as facicas, né? Saiu os caminhões de carnaúba aí para fazer, exatamente. Então eu acho que é legal essa coisa aberta aí para a galera fazer isso. Claro que o músico, compositor, o famoso, ele perdeu um pouco com isso. Ele perdeu, sim. Mas eu gosto disso que está aí rolando aí, assim, pela democratização, pela liberdade de se expressar musicalmente, mostrar seu talento. Eu acho legal. Mas você não entende que, na sua opinião,
Houve ou não prejuízo da música brasileira após isso? Na qualidade, concordo com você. Tranquilo, a qualidade caiu. Caiu. Eu acho que esse é o ponto negativo, então. Mas o ponto positivo, eu acho que supera isso. Pra você conhecer o cara ali no meio da rua tocando, e com seu celularzinho ali, uma caixinha, usando um playback com uma voz linda, maravilhosa, cantando música dos outros. A gente não está vendo a poesia dele, mas está vendo o talento dele em termos de vocal, de extensão vocal. O agudo dele é bom, o grave é bom, entendeu? O médio dele é legal. Então isso aí, isso existe, né, na música, né? Você tem que saber se ele é tenor, se ele é soprano, o que é que ele é, se ele é, né, barítono. Aí você vai longe, né? Eu acompanhei os festivais da TV Record. A Globo, salvo engano, ainda fez alguma coisa, não sei se foi nos anos 80, de festival. Mas os grandes festivais foram da TV Record, lá nos anos 60, final ali dos anos 60. E foi sucesso. Hoje temos Caetano Veloso, Gilberto Gil, o próprio Roberto Carlos participou. E não temos mais os festivais. O que é que você pensa? Você mesmo já participou de festivais, logicamente talvez não com esse peso da época, mas de concursos de música, de festivais onde havia premiações, com apresentações de artistas assim como você? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Cara, lindo. Essas coisas aí que na sua fala, no início da sua fala, isso muito bom. Em Brasília, eu participei, porque na época, escola, eu professor em Brasília, eu mexia com música lá para as escolas públicas e a escola privada. Na época que eu mexia com música, não existia a tecnologia disponível para todo mundo com a caixa de som. Ninguém aqui, claro, de Xique-Xique, aqui da Bahia, sabe que eu, em Brasília, eu fazia as caixas de som, mandava também fazer. Eu migrei daqui da guitarra, que eu te falei, né? Fazia guitarra. Lá a gente fazia os gabinetes e comprava os alto-falantes para botar nas caixas. Não tinha. E aí comprava os amplificadores. E eu tinha esses amplificadores e levava para a escola. Eu até ganhava um dinheirinho com isso, porque a escola me pagava, me alugava o som. Tem um episódio interessante de uma professora de português de Brasília, que é mãe de um grande cantor, né? E ele ia para Brasília fazer show e o colégio onde ela trabalhava, eu trabalhava também. Chama Oswaldo Montenegro, o cantor, e a mãe dele, Elvira Montenegro. Grande professora de português, aprendi muita coisa em língua portuguesa. Eu dava aula de física e ela de português. E aí o dono da escola, do colégio Leonardo da Vinci, de Brasília, alugava o meu som para Oswaldo Montenegro, no intervalo, tocar. E aí, isso estimulou a gente a criar encontro musical no colégio. Então, criava assim, encontro musical, e eu participei, sua pergunta quer saber isso, eu participava com um conjunto. O primeiro conjunto meu chamava Banda Força Eletromotriz. Banda Força Eletromotriz. Porque eu gostava da física ali e tal. E aí tinha lá os concursos das bandas, dos alunos, dos professores, e aí participava dos eventos similares a esse que você falou no início, da Record e tal, só que na proporção menor, evidentemente. Então eu lamento isso ter, né, exaurido aí, eu diria assim. Quando é que você saiu daqui do Xique-Xique para fora, musicalmente falando? Cara, o negócio é o seguinte, eu fui para Salvador, estudei lá muito assim, física, química e matemática. Cara, eu estava estudando na UFBA, fazendo química analista industrial, quando um professor meu lá no Instituto de Química perguntou se eu queria dar aula no Colégio Central da Bahia, que era um colégio bom naquela época. Isso, olha só, 10 anos depois, porque o conjunto nosso foi 67, 68, 69, e eu já estava dando aula no Colégio Central, 77, 78, 79. Por quê? Não tinha concurso. Trabalhei um ano lá sem receber um centavo. Quando foi no final do ano, veio o contra-cheque, com 13º, o salário todo, uma maravilha. E aí eu passei a voltar com esse dinheiro aí, que tá, meu pai não podia me dominar assim tanto quanto, né? E aí eu passei a também estudar inglês na Escola Baiana de Expansão Cultural para poder cantar melhor inglês.
em inglês, né? No EBEC. E fui para Brasília com esse conhecimento e lá eu passei a influenciar outras pessoas tocando lá em Brasília, né? Horas vagas, mas eu já tinha um peso para poder fazer esse trabalho lá em Brasília. E aí foi a minha contribuição, a minha colaboração aí nessa parte aí que você perguntou. Ou seja, você tem muita história, Vilásio, da música nacional, internacional. Agora, você quando toca, me diga uma coisa, qual a música que você observa que o público sempre lhe pede? Você vai para uma cidade tal, uma cidade A, B ou C, ou vem a Chique Chique e as pessoas, você sente ali, eu quero essa, toca essa, ou manda um bilhetinho. Qual é a música? Olha que legal, você perguntou uma coisa aí que interessante, isso oscila muito. Eu toco, eu tenho um repertório vasto, eu toco muita música baiana também. Asa de Águia, Chiclete, Ivete Sangalo. Lá em Brasília, eu toco muito em Brasília, em festa de confraternização que está recente agora, né? Os meses de novembro, dezembro, final de ano, né? Eu toco, e a galera ainda pede hoje para tocar aquelas músicas do Tchan. E eu toco aquelas músicas do Tchan, aquelas músicas, né, que a gente chama samba duro, e vai descendo na boquinha da garrafa, né? No samba ela deita e rola, no samba. Isso ainda pede muito, cara, por incrível que pareça, principalmente festa de fim de ano. Pede muito Asa de Águia. Quando a gente toca a música do Chiclete, toca uma do Asa aí, que a galera que conhece daquela, quer ouvir. Então, isso acontece. Já no meio do ano, eu toco muito forró lá em Brasília. Forró, arrastapé, baião, bailão, e misturo com um pouco de sertaneja lá. A música sertaneja, Brasília bate forte. Eles gostam de muita música sertaneja. Essas músicas de hoje aqui também, que a galera faz aí, o tal do João Gomes, né? Eu falo tal assim porque eu não tenho, não é desfazendo dele não. O João Gomes é um cara que tá mandando aí fazer o quê? Gostar é uma coisa, mas a gente toca a música do João Gomes também. Hoje eu não toquei Chique Chique ainda essa música, mas eu toco Tem Cabaré Essa Noite, eu vou lá e toco, tem cabaré, a gente vai tocando por aí. Mas é a música que some logo, mas pedem, né? A galera pede. E aí vai o forró, né? Forró das antigas, do Gonzaga aí e tal. Pede um pouco de tudo. Tem momentos que eu tô tocando e a galera toca, que eu puxo uma música. Se eu puxar uma música internacional, aí a gente vai pedir uma outra. Aí que tá, depende da pegada. Puxei lá tô tocando lá um Sumentou, Melong, Go. Aí vai. Aí toca tal música assim e tal. Toca Paul McCartney aí e tal, uma música do Paul McCartney. Toca Bee Gees, o quê? Aí eles pedem, em função do que você dá da pista ali, né? Daquele bizu ali pro cara. Então isso é muito relativo, né? Tem umas músicas também que eu toco muito, chamada de brega, né? No meu repertório tem os bregas, eu incluo até Valdir Soriano. Aí eu toco uma do Valdir, que tem gente que vai lá e pede outra do Valdir Soriano. Então, aí às vezes eu conto até a história do Valdir para a galera lá de Brasília, que ele casou com uma menina daqui, que eu conhecia, a Maria Esther, que namorou com um amigo meu aqui, antes de casar com o Valdir Soriano, enfim. E aí rola aí essas ideias por aí. Mas não tem uma música assim preferida, depende da pista que você dá quando você está tocando, né? É mais ou menos por aí. Aí tem o pop rock. Pop rock eu vou lá e toco Paulo Ricardo. Vamos lá. Vou tocar Alvorada Voraz. Toco Alvorada Voraz, já vem alguém pedir para tocar outra música do Paulo Ricardo, né? E aí vai. É mais ou menos assim. Você é um cantor eclético. Vilásio. Eu aproveito a oportunidade para mandar aqui um abraço. Beijão aí para nossa amiga Esther, você falou em Maria Esther,
Eu gosto muito de chamar de Esther, e a pessoa maravilhosa que eu conheço Esther, a amiga minha, e vejo até com uma certa frequência, porque ela frequenta uma loja de uma amiga minha. Então a gente sempre se vê. Pessoa nota 10 ali. Inclusive, eu tenho muita vontade de entrevistá-la. Num primeiro momento ela aceitou, depois começou a desistir, talvez por problemas de saúde, né? Mas aos pouquinhos ela está melhorando, graças a Deus, e um dia ela vai aceitar e vai contar a sua história, que é muito boa. Eu era adolescente, toda a vida morei na avenida, minha casa ali, meu pai, de frente ao César Zama ali. Hoje quem está lá é o Gal. Dá um abraço pro Gal também, meu irmão. E Maria Esther, ali onde Jandir, né? O Jandir trabalha ali perto quase de frente do Paulo Sérgio, ali do outro lado. O Jandir tem uma loja ali, que é meu amigo mais velho do que eu, mas é meu amigo. E Maria Esther morava ali naquela parte ali, João Macedo, tem aquela loja na avenida de João Macedo. Conheço. Então Maria Esther morava ali, e eu lembro de tudo. Uma pessoa que sofreu um baque muito forte, mas graças a Deus ela conseguiu com sua espiritualidade, é uma pessoa bem resolvida, né? Eu diria assim. E tá bem, aos pouquinhos tá mostrando que tá forte, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que sabe o que quer da vida, né? E é uma pessoa nota 10, e mando novamente, Esther, um abraço e espero que você aceite o meu convite. Eu quero a sua entrevista. Isso. Aí você vê uma entrevista dessa que você fez comigo, rola, uma coisa vai puxando outra, engrenagem legal, né? Chegamos a falar de Valdir Soriano por conta dessa ligação das músicas aí que eu fui fazendo, assim, o cara pede uma música, porque você puxou tal música, aí ele pede aquela outra, porque é amiga daquela música, e vai. E aí eu lembrei do Valdir Soriano e cheguei na Maria Esther aí, que eu conto as coisas do Valdir por aí. Então, legal isso. É muito bacana a gente conversar sobre este assunto e também saber o que é que você está fazendo hoje. Ainda está tocando muito. Você está tocando ainda em Brasília? Rapaz, eu tô tocando mais do que antes, porque eu aposentei, né? Então, aposentei em 2011, e aí eu dediquei mais, estudei música. Eu até fiz um curso de música lá na Melodia, uma escola de música que tem lá em Brasília, 2 anos e meio, teoria musical, para melhorar, né, meu conhecimento e tal. E eu gosto, claro, de música, e eu gosto de física, química, matemática, e eu queria deixar claro uma coisa, que eu, como professor de matemática, de física, que eu gosto, né, a música, ela tem a ver com física. Vocês que estudaram o ensino médio, estudaram física, química, matemática, história, tudo separadinho ali, não tem um capítulo, gente, em matemática que toca em música, não, hein? Tem na física. Vocês estudaram a parte de tubos sonoros, abertos, fechados, né? As cordas, tensão, né? As oitavas, as notas musicais, ondas, ondulatória, tudo isso você estudou, acústica, você estudou na física. Então, se eu quero matemática, não. Você afina um violão mudando a tensão da corda, né? Cada corda tem uma tensão e emite uma frequência. Isso você, né, estuda na física. Aí a gente precisa deixar essa colaboração aqui para as pessoas que confundem. Assim, o cara sabe matemática, tal, ele vai aprender violão legal, tal. O violão é uma caixa de ressonância e você estuda isso em física. Legal. Evilásio, estamos chegando aqui já no final aqui da nossa entrevista, e eu estou assim, muito feliz com tudo que você falou hoje, toda essa história dentro da música, porque o que você fez hoje é como se fosse um livro virtual, porque você contou tantas histórias. Eu que sou mais recente aqui na cidade de Xique-Xique, meus pais são de Xique-Xique, e eu que moro já há algum tempo aqui, fico muito satisfeito quando eu aprendo algo com os nossos entrevistados. E você é um dos entrevistados que ensinou muita coisa aqui neste momento. Muita novidade, você trouxe histórias, você falou de pessoas que são referências na história de Xique-Xique, tanto dentro como fora da música, mas são amigos seus, pessoas muito queridas na nossa cidade. Então a gente fica muito feliz com sua participação. Mais uma vez eu quero lhe agradecer, aceitar esse convite,
porque eu conheço você musicalmente há pouco tempo e a primeira vez que eu o acompanhei, eu fiquei impressionado pelo talento que você tem. E mais surpreso quando eu soube de que família você era, que eu sabia que na família ali tinha políticos, mecânicos, empresários, mas nunca imaginei que tivesse cantores. Tem um cantor, que é Evilásio Pessoa. Então eu quero deixar aqui, Evilásio, eu sempre nas minhas entrevistas que faço com os nossos amigos, eu deixo aquilo que se chama de considerações finais, que é aquele momento em que o nosso entrevistado fica à vontade para tecer algum comentário sobre algo que não comentamos, algo sobre que eu não perguntei, algum assunto que eu não perguntei. Fique à vontade para você, de repente, achar de suma importância salientá-lo. Muito obrigado por esse pedacinho aí, né, que está faltando para fechar, para sacramentar. Eu queria agradecer, sim, você por ter me convidado, tal. Zezinho, meu irmão, Zezinho das baterias, né, que fez essa ligação, né, sem elo, uma ligação sem elo. E eu queria citar aqui algumas coisas assim que eu vivi legal aqui em Xique-Xique, na época que eu comecei a tocar. Foi quando minha madrinha, Odete Barreto, na igreja, me chamou para tocar no harmônio da igreja. Eu aprendi a tocar piano, teclado, aqui em Xique-Xique, e pouca gente sabe, foi muito rápido. Odete Barreto conversou com o padre Mário Guedes, que era o vigário da paróquia aqui, e ele falou com Bio de Doutor Elcio, que era o sacristão que abria a igreja lá, que tomava conta, para toda tarde, 5 horas da tarde, ele abria a igreja para eu treinar. Isso foi a pedido de Odete Barreto, minha madrinha. E eu, mais ou menos 6 meses lá, fuçando no piano da igreja e tal. E ela disse, você cantar no coral da igreja também com a gente e tal. Mas só que não deu para ficar cantando na igreja, mas deu para aprender. Tocar piano ali e tal, que é um harmônico que a gente pedalava lá e tocava. Eu queria agradecer a Odete Barreto aí por isso, na época lá, minha madrinha Odete. E também destacar o nome de pessoas, destacar assim, dizer que, me desculpem, pessoas que eu não citei aqui que contribuiu para tanto para a gente. Em Salvador, por exemplo, na Rex, na residência de estudante, eu morei lá estudando, tocando violão, e aquilo me ajudou a melhorar um pouco, tal, tocando com um, cantando ali, outro acolá, tocando e tal. E a Rex, o grupo, me ajudou muito a crescer, né, a comunidade de estudantes ali, aquela coisa, foi muito bom, né. Eu tenho na minha memória aqui umas pessoas como Flavinho Garrotão, jogava futebol. Eu posso aproveitar o momento para falar aqui que a gente fundou o time dos acadêmicos aqui. Eu fui tricampeão jogando bola com o Flavinho, João de Samuel, Catroca, Eduardo Catroca, que faleceu, Flavinho falecido. Então foi uma época boa que a gente teve aqui, Xique-Xique, e outras pessoas que agora eu não lembro o nome aqui para poder, né, também estar falando. Mas eu queria sinalizar isso aí. Tá bom, meu amigo? Obrigado por tudo, e todos vocês contribuíram com esse avanço que eu tive. Deus cuide de vocês e sou grato a vocês. Obrigado. Eu que agradeço, Evilásio, agradeço mais uma vez, repetidas vezes vou dizer isso, da minha alegria de entrevistá-lo. E eu quero aproveitar esse momento para pedir aos nossos seguidores, tanto da página como do canal Memórias de Xique-Xique, que compartilhe este vídeo. Leve ao maior número de pessoas esse vídeo para que quem não conhecia Evilásio conheça, que é uma pessoa formidável, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer e conhecer a sua história maravilhosa dentro da música. Fizemos uma entrevista, não sei o tempo que utilizamos hoje, mas digo a vocês todos que nos seguem, daria 2, 3, 4, 5 livros se fosse contar toda a história que Evilásio tem. Ele tem muita coisa a nos falar, muita coisa a nos ensinar. É isso que eu quero dizer a vocês e aproveitar também esse momento para agradecer
a Jurandir Rocha, meu irmão, que está aqui cuidando da filmagem, monitorando o áudio, sempre nos auxiliando aí nas entrevistas da página e canal Memórias de Chique Chique. Também não poderia deixar de agradecer a Marino Fávaro, o nosso popular Mano Velho, que sempre que precisa aqui do espaço do parque aquático, ele está sempre de prontidão e dentro de suas possibilidades, até por ocupação e tempo que ele tem que ter disponível, ele sempre nos socorre aqui quando precisamos. Então, Mano Velho, eu quero mandar um abraço a você e dizer também a todo o nosso público que em breve, se Deus quiser, irei entrevistar Marino, para que Marino conte também a história desse maravilhoso Parque Aquático Ponta das Pedras, onde realizamos esta entrevista. Página e canal Memórias de Chique Chique, eternizando a nossa história.